Olá, bem-vindo à Igreja Aliança de Alphaville, bom dia, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o pastor Marcos e mais uma vez estamos juntos aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville para meditarmos na Palavra de Deus, para buscarmos na Palavra de Deus orientação para a nossa vida. Hoje, domingo, dia 29, domingo de segundo turno, para as eleições municipais em algumas cidades importantes do país. Então é um domingo que ainda estamos respirando política. Eu espero que você esteja bem, espero que você, se tiver que votar, possa fazer isso com plena liberdade, consciência, porque realmente é um dever cívico, né, de um cidadão. E hoje eu queria falar com você de um tema que tem me incomodado algumas vezes, né? Porque algumas pessoas me dizem assim: você é evangélico? Você é cristão? O que você é? E às vezes eu não sei o que dizer, porque as palavras hoje elas estão tão esvaziadas do seu sentido, do seu significado, tão distorcidas, que eu fico pensando no que eu posso responder. Eu lembro que há alguns anos, algumas décadas atrás, quando eu ia para a igreja com os meus pais, a gente era conhecido como crente. Olha os crentes ali, né? E eles sabiam que a pessoa era crente porque ela carregava uma Bíblia. Ela sabia que a pessoa era crente porque ela se vestia de uma forma diferente, ela usava o cabelo de uma forma diferente, ela não bebia, não fumava, não jogava bola, não fazia um monte de coisa, então dizia: então você é crente. E eu entendia que eu era um crente, porque eu cria em Deus. Então se alguém dissesse para mim: você é crente? Eu dizia: eu sou crente, né? Mas um dia, lendo a Bíblia, Tiago 2, capítulo 2, 19, diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Aí me disseram: ó, tá vendo? Até os demônios são crentes. Porque eles creem. Eles creem que Deus existe. Se eles creem que Deus existe, então eles são crentes. Mas eu nunca tinha pensado nisso, mas não é assim. Eu não sou igual um demônio. Eu creio de uma forma diferente. Então, eu entendi que dizer que crê em Deus não é uma identidade, né, que a gente poderia chamar bíblica. Porque crer em Deus, muitos creem. Até mesmo, como diz o texto aqui, os demônios creem. Mas eles não obedecem. Eles creem, eles sabem que Deus existe. E talvez eles conheçam Deus muito mais do que eu, porque eles estão vivendo no mundo espiritual, mas eles não obedecem. Então, muitas pessoas que dizem eu creio em Deus, eu fico pensando: que Deus você crê? E que jeito a gente crê? Será que essa crença tem modificado alguma coisa na vida das pessoas? Hoje, podemos considerar hoje que 90% da população brasileira crê em Deus. E o que isso está mudando? O que isso influencia na vida das pessoas? O que isso interfere na ética das pessoas? Então, eu fiquei em dúvida, eu disse: eu não sou crente, eu não vou mais falar que eu sou crente. Eu vou falar que eu sou um evangélico. Bom, então era assim que eu dizia: eu sou um evangélico. Mas com o passar dos anos e dos últimos anos, o termo evangélico ele foi sequestrado pela política. Políticos de direita e até de extrema direita começaram a dizer-se evangélicos, porque ele crê em Deus, porque ele crê na família, porque ele defende isso, defende aquilo,
e eles sequestraram o termo evangélico. E hoje, quando eu digo que eu sou evangélico, eles dizem, então você vota no candidato tal. Então você é a favor do que o candidato tal está falando, está fazendo, porque você, como evangélico, você é de direita, ou de extrema direita. Daí o evangélico hoje está se tornando uma pessoa beligerante, uma pessoa intolerante. Um evangélico é aquela pessoa que não ama o outro que é diferente dele, que não dá espaço para o outro se expressar. Então, eu estou incomodado hoje de dizer que eu sou um evangélico, porque esse termo evangélico acabou sendo sequestrado pelos políticos e denegrido, né? Veja a situação no Rio de Janeiro. Vamos ter a eleição segundo turno e um candidato pedindo voto para os evangélicos, porque ele é um evangélico. E isso me deixa envergonhado. Então eu fiquei pensando como eu poderia me identificar. E aí eu estava lendo o texto de Lucas, capítulo 5, que fala a respeito de um milagre que Jesus fez. O texto diz que Jesus estava na praia, ele estava no lago de Genezaré, né, que também é conhecido como Mar da Galileia, e ele estava ensinando uma grande multidão. E a multidão foi aumentando, foi comprimindo Jesus, e ele foi se afastando até que ele entrou num barco, se afastou da multidão e começou a ensinar a multidão. Quando ele terminou de ensinar, ele se virou para Pedro e disse para Pedro, lança a rede para a pesca. E Pedro disse, mestre, nós nos esforçamos e pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Agora a gente está lavando as redes, reparando as redes, para à noite a gente voltar à pescaria. E Jesus diz, lancem as redes ao mar, vão pescar agora. Não era o momento, não era o horário, não era a tradição naquele tempo. E Pedro diz assim, mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Lucas 5:5. E não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Então, Pedro tinha os seus motivos, as suas razões, os seus argumentos para acreditar que aquele não era o momento da pesca. Mas, porque Jesus estava dizendo, ele iria obedecer. E ele foi e lançou as redes. O texto vai dizer que as redes quase se rasgaram de tanto peixe. Eles tiveram que pedir ajuda para outros barcos. Esses barcos de pesca tinham em torno de 7 a 9 metros. E eles encheram o barco de peixe que o barco quase afundou. E aí quando Simão volta, ele prostrou-se, verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Então, qual a reação de Pedro aqui? Diante daquela maravilhosa pesca, diante daquele milagre, ele se curva diante de Jesus, né, se prostra, quase que num sentido de adoração, né, e diz, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Interessante essa declaração de Pedro. Senhor, o Senhor é um mestre divino, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu não mereço a tua companhia, eu não mereço a tua atenção. O Senhor já fez muito por mim hoje, então, Senhor, eu não sou digno da tua companhia. E Jesus lhe diz, né? Não tenha medo, verso 10. De agora em diante você será pescador de homens.
Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse é um texto que me ajuda a entender quem eu sou. Porque aqui diz o texto que Jesus não rejeitou Pedro, o pecador. Mas ele disse: Pedro, você vai andar comigo e eu vou transformar você em um pescador de pessoas. Você vai levar a minha mensagem, a minha palavra, você vai anunciar os meus ensinos, Pedro. Eu vou ensinar você a fazer isso. E daquele momento em diante, a Bíblia diz que Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Pedro era um seguidor de Jesus. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Tanto Pedro como Tiago e João, que eram os sócios de Jesus, de Pedro. Esses três deixaram tudo e foram seguir Jesus. Mas tem um texto também aqui, ainda em Lucas 5, verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Esse é o chamado de Jesus para cada um de nós. Siga-me. Então, esse texto me ajuda a entender quem eu sou. Eu não uso mais a palavra crente, eu não sou crente, nem sou evangélico. Eu sou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Um dia Jesus disse para mim: siga-me, e eu deixei tudo para segui-lo. Deixar tudo não significa que você tem que deixar seu emprego, seu trabalho, sua empresa, seus negócios. Deixar tudo significa que Jesus se torna a prioridade na sua vida. Jesus agora é o mestre por excelência na sua vida. Você seguia muitas coisas antes de conhecer Jesus, de ouvir o chamado de Jesus. Eu seguia uma tradição religiosa, eu seguia os meus pensamentos, os meus conceitos, eu seguia a minha forma de ver o mundo, de encarar o mundo, eu seguia os meus desejos, o meu coração. Mas quando eu ouvi Jesus, eu abandonei tudo para seguir Jesus, para ouvir Jesus, para ver Jesus agir e imitá-lo. É isso que é ser discípulo de Jesus. É para isso que nós somos chamados, para sermos discípulos de Jesus. Então, Jesus não te chama só para crer. Porque seguir Jesus significa crer nele. Mas é mais que crer. É agir. É tomar uma decisão, tomar uma atitude e ir atrás dele. Seguir Jesus implica em crer. Mas é um crer que gera uma ação. É um crer que gera um movimento de estar com Jesus, de seguir Jesus, de ouvir Jesus, de prestar atenção no que Jesus está dizendo e de obedecer Jesus. É o que Pedro disse: Senhor, não me parece lógico sair agora para pescar, mas como é o Senhor que está dizendo, eu vou obedecer. Às vezes na nossa vida de discípulo tem coisas que não parecem lógicas, mas é Jesus que está dizendo. Não parece lógico você perdoar o seu inimigo. Mas se Jesus está dizendo, eu obedeço, porque os frutos virão. Não parece lógico eu não ficar ansioso com a situação, mas Jesus está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. O Pai sabe o que vocês precisam. Mas, Senhor, olha a situação, não tem lógica não ficar ansioso, não ficar preocupadíssimo com tudo. Mas porque o Senhor diz para não ter ansiedade, eu vou obedecer. Certa vez um homem chegou para Jesus e disse: Mestre, qual é o maior mandamento? Mestre, me diga a essência da sua doutrina.
a essência do seu ensinamento. O que o Senhor ensina para que eu possa receber esse ensino e ser discípulo? E Jesus disse o seguinte, olha, primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre tudo e sobre todos. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses dois mandamentos, você realmente é meu discípulo. É isso que Jesus ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então, como é que você identifica um discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus não é só aquele que crê, e não é só um evangélico, não é um cristão. O discípulo de Jesus ama Deus sobre tudo e sobre todos, e ama o próximo como a si mesmo. E eu vou te falar aqui de uma oração que Jesus ensinou, que tem a ver com o mandamento dele, que é a oração do Pai Nosso. Quando os discípulos queriam orar, pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse, quando vocês orarem, vocês digam o seguinte, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a primeira parte da oração. E isso tem tudo a ver com amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a oração diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus significa amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Santificar o nome de Deus significa que Deus para mim é mais precioso do que tudo. É honrar a Deus, é devoção a Deus, é caminhar de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com os mandamentos de Deus, é colocar Deus acima de tudo e de todos. Mas o mais interessante é que Jesus disse assim, quem não me recebe, não recebe aquele que me enviou. Se você quer amar a Deus, se você quer agradar a Deus, santificar a Deus, honrar a Deus, é preciso seguir Jesus. Porque Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Não tem como separar isso. Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Creiam também em mim. Eu fui enviado pelo Pai, disse Jesus. Se vocês não me recebem, vocês não recebem aquele que me enviou. Então, quando eu faço essa oração, que eu quero honrar a Deus, santificar o nome de Deus, eu estou dizendo que eu vou seguir Jesus. Ele diz mais, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, ou assim na terra como ela é feita no céu. Esse é amar a Deus, fazer a vontade dele aqui como ela é feita no céu. Honrar Deus aqui como ele é honrado no céu. Adorar a Deus aqui como ele é adorado no céu. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É quando a vontade dele é feita na minha vida, como ela é feita nos céus. Mas a oração continua numa segunda parte, mostrando o amor ao próximo. Porque a oração diz, Pai Nosso. Não é isso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só o meu pão, mas é o nosso pão. É o pão do outro. Inclusive do outro que não gosta de mim. É o pão nosso. Nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Não é só a minha dívida, mas a nossa. Inclusive, perdoa aquele que me ofende.
E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não livra só a mim, Deus, mas livra o meu próximo. Que o meu próximo não caia em tentação, que não seja destruído pelo mal. Essa é a oração de quem ama o próximo. É isso que Jesus nos ensina. O que é ser um discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus é seguir Jesus. Porque quando eu sigo Jesus, eu honro e santifico o nome de Deus. E porque eu sigo Jesus, e porque eu sou um discípulo de Jesus, eu não sou autocentrado, egocêntrico e egoísta, mas eu olho para o outro e eu digo, Pai nosso, abençoa o outro, ajuda o outro, perdoa o outro, como Jesus orou na cruz dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu posso orar pelo outro que me ofende e dizer, Pai, perdoa os nossos pecados. É isso. A igreja precisa de discípulos de Jesus. Esse mundo precisa de discípulos de Jesus. Nós estamos numa sociedade de muito crente. Todo mundo quase crente. Nós estamos numa sociedade de evangélicos que brigam com outros, que odeiam o outro, que querem boicotar o outro, destruir o outro, dar uma rasteira no outro, destruir a reputação do outro. Mas discípulo de Jesus não faz isso. Discípulo de Jesus ama Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Precisamos de discípulos de Jesus. E quanto mais discípulos de Jesus tivermos, melhor ficará a nossa sociedade. Você já imaginou se a gente tivesse 80%, 90% da sociedade discípulo? Não só que crê, mas que ama o próximo, que não abusa do próximo, que não explora o próximo, que não quer destruir o próximo, que em vez de odiar, ama. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. A minha identidade hoje não é mais de crente, nem de evangélico, nem de cristão. É discípulo de Jesus. Quem você é? O que você crê? Olha, eu sou um discípulo de Jesus. Eu imito e busco imitar Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a mim mesmo. Amém? Que você possa ser esse discípulo, que aonde você for, as pessoas possam dizer, olha, ali está um discípulo de Jesus. Realmente, a vida dessa pessoa, a maneira como ela vive, demonstra realmente que ela é uma seguidora de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra e pelo desafio do teu chamado. Nos ajuda a te seguir, Pai, de forma fiel, de forma perseverante. Ajuda-nos a te servir de forma humilde. Ajuda-nos a santificar o teu nome. Que a tua vontade venha sobre nós. Que seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita no céu. Que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje. Pai, perdoa os nossos pecados, porque são muitos. Perdoa-nos, Pai. E perdoa aqueles que nos ofendem, aqueles que não nos entendem. E ajuda-nos, Pai, a termos um coração cheio de amor e de perdão. Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do maligno, livra-nos de sermos destruídos pelo mal. Guarda, Senhor, a nossa vida e guarda a vida do meu próximo, para que o mal não chegue na sua casa, na sua vida, Pai. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar uma semana cheia da presença dEle e que você possa cada vez mais viver como um discípulo de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz de Cristo Jesus. Amém.